Profetas e Reis, capítulo 41. A fornalha ardente. O sonho da grande imagem que abriu perante Nabucodonosor acontecimentos que chegam ao fim do tempo tinham-lhe sido dado para que ele pudesse compreender a parte que lhe tocava desempenhar na história do mundo e a relação que seu reino teria com o reino do céu. Na interpretação do sonho, fora ele claramente instruído quanto ao estabelecimento do reino eterno de Deus. Nos dias destes reis, Daniel havia declarado: o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel capítulo 2, versos 44 e 45. O rei havia reconhecido o poder de Deus, dizendo a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o revelador dos segredos. Daniel capítulo 2, verso 47. Durante algum tempo, Nabucodonosor sentiu-se influenciado pelo temor de Deus. Contudo, seu coração não ficou purificado da ambição mundana e do desejo de exaltação. A prosperidade que acompanhou o seu reinado encheu-o de orgulho. Em dado tempo, ele cessou de honrar a Deus e retomou seu culto idólatra, com maior zelo e fanatismo. As palavras "Tu és a cabeça de ouro" tinham feito profunda impressão no espírito do rei. Os sábios do seu reino, tirando vantagem disto e do seu retorno à idolatria, propuseram-lhe que fizesse uma imagem semelhante àquela vista em sonho e a erguesse em lugar onde todos pudessem contemplar a cabeça de ouro, que tinha sido interpretada como representando o seu reino. Lisonjeado com a aduladora sugestão, ele se determinou levá-la a efeito, indo mesmo além. Em lugar de reproduzir a imagem como a tinha visto, ele excederia o original. Sua imagem não seria desigual em valor da cabeça aos pés, mas seria inteiramente de ouro, símbolo que representaria a Babilônia como um reino eterno, indestrutível, todo-poderoso, que haveria de quebrar em pedaços todos os outros reinos, permanecendo para sempre. A ideia de estabelecer um império e uma dinastia que perdurasse para sempre apelou fortemente ao poderoso monarca, cujas armas as nações da terra tinham sido incapazes de resistir. Com o entusiasmo nascido da ilimitada ambição e orgulho personalístico, ele tomou conselho com seus sábios quanto à maneira de levar avante o projeto. Esquecendo as assinaladas providências relacionadas com o sonho da grande imagem, esquecendo também que o Deus de Israel, por intermédio de seu servo Daniel, tinha lhe esclarecido o significado da imagem, e que, em conexão com esta interpretação, os grandes homens do reino tinham sido salvos de morte ignominiosa, esquecendo tudo, exceto o seu desejo de estabelecer o seu próprio poder e supremacia, o rei e seus conselheiros do Estado decidiram que todos os meios possíveis seriam utilizados para exaltar a Babilônia como suprema e digna de submissão universal. A simbólica representação pela qual Deus tinha revelado ao rei e ao povo o seu propósito para com as nações da terra ia agora servir para a glorificação do poder humano. A interpretação de Daniel ia ser rejeitada e esquecida. A verdade ia ser mistificada e mal utilizada. O símbolo que o céu designara servisse para desdobrar perante a mente dos homens importantes eventos do futuro ia ser utilizado para obstar a divulgação do conhecimento que Deus desejava o mundo recebesse. Assim, mediante a imaginação de homens ambiciosos, Satanás estava procurando frustrar o propósito divino em favor da raça humana. O inimigo da humanidade sabia que a verdade isenta de erro é uma força poderosa para salvar, mas que, quando usada para exaltar o eu e favorecer os projetos dos homens, torna-se um poder para o mal. Das ricas reservas do seu tesouro, Nabucodonosor mandou que se fizesse uma grande imagem de ouro, no seu aspecto geral, semelhante à que tinha sido vista em visão, salvo no que respeitava ao material de que ia ser composta. Acostumado como estavam a magnificentes representações de suas divindades pagãs,
Os caldeus nunca dantes haviam produzido coisa mais imponente e majestosa que esta resplendente estátua, de 60 côvados de altura e 6 de largura. E não é de surpreender que numa terra onde a idolatria era culto prevalentemente universal, a imagem bela e sem preço erguida no campo de Dura, representando a glória de Babilônia e sua magnificência e poder, fosse consagrada como objeto de adoração. Em plena concordância com isto, foi feita a provisão, tendo sido expedido um decreto de que no dia da dedicação todos mostrassem sua suprema lealdade ao poder babilônico, curvando-se diante da imagem. O dia marcado chegou, e uma vasta multidão de todos os povos, nações e línguas se reuniu na planície de Dura. Em harmonia com o mandado do rei, quando o som de músicas foi ouvido, todos se prostraram e adoraram a estátua de ouro. Nesse dia, prenhe de tantos sucessos, os poderes das trevas pareciam haver ganho um assinalado triunfo. A adoração da imagem de ouro prometia tornar-se permanentemente relacionada com as formas estabelecidas de idolatria, reconhecidas como religião do Estado no país. Satanás esperava dessa forma derrotar os propósitos de Deus de tornar a presença do cativo Israel em Babilônia o meio de abençoar a todas as nações do paganismo. Mas Deus decidiu de outro modo. Nem todos haviam dobrado os joelhos ante o símbolo idólatra do poder humano. Em meio da multidão de adoradores, havia 3 homens que estavam firmemente resolvidos a não desonrar assim ao Deus do céu. O seu Deus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nenhum outro se curvariam. A Nabucodonosor, inflado com triunfo, foi levado à informação de que havia entre os seus súditos alguns que ousaram desobedecer ao seu mandado. Alguns entre os sábios, enciumados pelas honras que tinham sido concedidas aos fiéis companheiros de Daniel, levavam agora ao rei o relato da sua flagrante violação aos desejos do rei. «Ó rei, vive eternamente!» exclamaram. «Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram.» O rei ordenou que os homens fossem levados perante ele. «É de propósito?» ele perguntou, «que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei?» Ele procurou, mediante ameaças, induzi-los a se unirem com a multidão. Apontando para a fornalha ardente, lembrou-lhes a punição que os esperava se persistissem em sua recusa de obedecer à sua vontade. Mas, firmemente, os hebreus testificaram de sua fidelidade ao Deus do céu e de sua fé em seu poder para livrar. O ato de se curvar ante a imagem fora compreendido por todos como um ato de adoração. Tal homenagem eles só poderiam render a Deus. Ao estarem os 3 hebreus em presença do rei, este compreendeu que eles possuíam alguma coisa que faltava aos outros sábios do seu reino. Eles haviam sido fiéis no cumprimento de cada obrigação. Ele desejava dar-lhes outra oportunidade, se tão somente demonstrassem sua boa vontade em unir-se com a multidão em adoração à imagem. Tudo iria bem com eles. Mas, se não adorardes, ele aduziu, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. Então, com a mão estendida em desafio, exclamou, E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Foram baldadas as ameaças do rei. Ele não logrou desviar os homens de sua obediência ao governador do universo. A história de seus pais lhes ensinara que a desobediência a Deus resultara em desonra, desastre e morte, e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o fundamento de toda verdadeira prosperidade. Enfrentando calmamente a fornalha, eles responderam, Não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Sua fé foi fortalecida ao declararem que Deus se glorificaria em libertá-los e com a triunfante segurança, nascida da implícita confiança em Deus, acrescentaram, E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses,
nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A ira do rei não conheceu limites. Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, representantes de uma raça cativa e desprezada. Ordenando que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, mandou que fortes homens de seu exército atassem os adoradores do Deus de Israel, como preparativo para a execução sumária. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus, e seus vestidos, e foram lançados dentro do fogo de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o Senhor não esqueceu os seus. Sendo suas testemunhas lançadas na fornalha, o Salvador se lhes revelou em pessoa, e junto com eles andava no meio do fogo. Na presença do Senhor, do calor e do frio, as chamas perderam seu poder de consumir. Do seu real trono, o rei olhava, esperando ver inteiramente consumidos os homens que o haviam desafiado. Mas seus sentimentos de triunfo subitamente mudaram. Os nobres que lhe estavam próximo viram sua face tornar-se pálida, enquanto ele descia do trono e olhava atentamente para dentro das fulgurantes chamas. Alarmado, o rei, voltando-se para os seus cortesãos, perguntou: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Como sabia o rei pagão a que era semelhante o Filho de Deus? Os cativos hebreus que ocupavam posição de confiança em Babilônia tinham representado a verdade diante dele na vida e no caráter. Quando perguntados pela razão de sua fé, tinham-no dada sem hesitação. Clara e singelamente tinham apresentados os princípios da justiça, ensinando assim aos que lhes estavam ao redor a respeito do Deus a quem adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor vindouro, e na aparência do quarto, no meio do fogo, o rei reconheceu o Filho de Deus. E agora, esquecida sua própria grandeza e dignidade, Nabucodonosor desceu de seu trono, e encaminhando-se para a boca da fornalha, exclamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram perante a vasta multidão, mostrando-se indenes. A presença de seu Salvador tinha-os guardado de sofrerem dano, e unicamente suas amarras tinham se queimado. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do reino, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Esquecida estava a grande imagem de ouro, erguida com tamanha pompa. Na presença do Deus vivo, os homens temiam e tremiam. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O humilhado rei foi constrangido a reconhecer que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. As experiências desse dia levaram Nabucodonosor a baixar um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo. Não há outro Deus, ele apresentou como razão para o decreto, que possa livrar como este. Com essas palavras e outras semelhantes, o rei de Babilônia procurou espalhar entre todos os povos da terra sua convicção de que o poder e a autoridade do Deus dos hebreus eram dignos de suprema adoração. E Deus se sentiu honrado com os esforços do rei para lhe mostrar reverência e tornar a confissão real de obediência difundida por todo o domínio babilônico. Era correto fazer o rei confissão pública e procurar exaltar o Deus do céu sobre todos os outros deuses. Mas procurar forçar seus súditos a igual confissão de fé
e mostrar semelhante reverência era exceder os seus direitos como soberano temporal. Não tinha ele maior direito, civil ou moral, de ameaçar os homens com a morte pela não adoração de Deus, do que tinha para fazer o decreto, votando às chamas todos que recusassem cultuar a imagem de ouro. Deus jamais compele o homem à obediência. A todos deixa livres, para que escolham a quem desejam servir. Pela libertação de seus fiéis servos, o Senhor declarou que toma posição ao lado do oprimido e repele todo o poder terreno que se rebela contra a autoridade do céu. Os 3 hebreus declararam a toda a nação babilônica sua fé naquele a quem adoravam. Eles descansaram em Deus. Na hora de sua aprovação, lembraram-se da promessa: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 43, verso 2. E de maneira maravilhosa sua fé no Deus vivo tinha sido honrada à vista de todos. A notícia de seu maravilhoso livramento fora levada a muitos países pelos representantes das diferentes nações que tinham sido convidadas por Nabucodonosor para a dedicação. Mediante a fidelidade de seus filhos, Deus fora glorificado em toda a terra. Importantes são as lições a serem aprendidas da experiência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias atuais, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do 4º mandamento, e, por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Seus filhos devem tornar manifesto que Ele é o único objeto do seu culto e que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. Para o coração leal, as ordenações de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão inamovíveis. Satanás, com todas as hostes do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles Jeová se revelará como o Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança.